12 sinais que indicam uma flora intestinal danificada. Os seres humanos são superorganismos compostos por milhões de micro-organismos alojados no corpo e na flora intestinal. A microbiota é parte desse todo e é de vital importância para a saúde. A flora intestinal, conhecida como flora gastrointestinal, microflora ou microflora gastrointestinal, é o conjunto de milhões de bactérias que vivem dentro do organismo. Estes micro-organismos podem ser fungos, leveduras, bactérias e até vírus. Mas não se assuste, essas bactérias, longe de serem prejudiciais, trazem muitos benefícios. Dessa maneira, seu equilíbrio afeta diretamente a saúde de cada pessoa. O intestino é o lar de bilhões de bactérias. Embora seja difícil de acreditar, a mucosa gastrointestinal em um adulto pode atingir uma área de 300 a 400 metros quadrados. Dessa maneira, a incrível população microbiana no intestino humano é razoável. 100 bilhões de bactérias, de 500 para 1000 espécies diferentes. O intestino tem uma estrutura complexa com funções diferentes para reconhecer e assimilar as substâncias através dos alimentos. Em suma, o intestino humano é uma excelente ponte entre o ambiente externo e interno, pois desempenha duas funções importantes. Nutrição. Processa alimentos através da digestão e absorve nutrientes para sustentar e fortalecer o corpo. A estrutura intestinal atua como um sensor, reconhece elementos externos que são benignos ou malignos para o corpo. Se acaso os reconhecer como nutrientes, assimilará, mas se detectar alguma agressão, ativa sistemas de prevenção e rejeição para proteger o corpo. Funções da flora intestinal metabólicas. A flora metaboliza os substratos por meio de um grande número de enzimas. Dessa maneira, ajuda a recuperar energia da dieta e favorece a absorção de cálcio, magnésio e ferro. Protetoras. Entre outros benefícios da microflora está a função defensiva. Isso é porque a flora intestinal forma uma barreira que impede o crescimento de bactérias nocivas ou estranhas. Nutricionais. As bactérias da flora gastrointestinal controlam o aumento e a diferenciação da quantidade de células que recobrem e revestem internamente as cavidades, órgãos ocos e outros tecidos. Ainda mais, desempenham um papel essencial no desenvolvimento do sistema imunológico. Além disso, determinam o desenvolvimento de problemas como alergias, doenças intestinais, câncer, diabetes ou obesidade. Quais são os sinais da flora microbiana intestinal danificada? Em síntese, existem alguns sintomas que permitem identificar quando algo não está certo com a flora gastrointestinal. Os sinais mais importantes são os seguintes: inchaço abdominal, constipação, diarreia frequente, odores desagradáveis nas fezes, eructações, gases, flatulência, dor abdominal, cólica e desconforto intestinal, aumento das infecções, problemas digestivos e intestinais, língua branca, intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável, dor nas articulações. O que fazer para regenerar e proteger a microbiota? Para que a microbiota esteja em boas condições, é vital seguir diretrizes simples, como, por exemplo, coma alimentos em locais com boa higiene, cozinhe os alimentos adequadamente, lave os alimentos antes de comer. Siga uma dieta rica em fibras, que inclua grãos integrais, vegetais e fibras.
Não abuse do açúcar ou dos carboidratos refinados. É aconselhável comer lentamente e devagar, mastigando bem os alimentos para um bom processamento. Consuma produtos como iogurte, lactobacilos, probióticos e prebióticos, pois contém bactérias vivas, além de estimular o crescimento de bactérias boas. Reduza o consumo de gorduras animais. Tenha cuidado com os tratamentos médicos, que levam ao consumo de antibióticos, pois eliminam as bactérias indiscriminadamente. Fatores que danificam a microflora intestinal. Aqui está uma breve lista dos fatores mais comuns, para que possa identificá-los, evitá-los ou preveni-los. Medicamentos orais. Estresse, laxantes de origem química. Distúrbios digestivos. Má alimentação, rica em gorduras, carnes e açúcares refinados. Excesso de tabaco e álcool. Emoções fortes. Que alimentos são recomendados? Por exemplo, dentre os alimentos mais adequados se encontram os seguintes: iogurte, aveia, chocolate preto, mel, queijo, leite de cabra, raiz de gengibre, proteínas magras. Além disso, há também alguns suplementos nutricionais, que podem ser encontrados em lojas de alimentos saudáveis. No entanto, antes de consumi-los, é recomendável consultar um especialista para que possa se orientar da melhor maneira. Por fim, o intestino humano abriga uma enorme população de bactérias, que regula o equilíbrio com seu hospedeiro, e, portanto, a dinâmica bacteriana influencia diretamente no organismo. Em suma, a harmonia na flora gastrointestinal depende da saúde e do bem-estar